Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um momento, dentro do cronograma de capacitações do Cuida Mais Brasil. Hoje o tema é intercorrências clínicas e obstétricas no pré-natal. Sobre a lista de presença, vou encaminhar no chat um link para vocês preencherem com e-mail, estarão recebendo o certificado por esse e-mail. E ao final da capacitação, será enviado um outro link para avaliação dessa capacitação, onde vocês também deverão inserir o e-mail para receber os slides que serão usados hoje e a gravação de hoje. Hoje quem vai compartilhar os conhecimentos conosco é a doutora Emirene Losso, médica ginecologista, o doutor Vinícius Campestrini, médico de família e comunidade, e Dânia Brocado, enfermeira obstétrica, todos aqui de São José dos Pinhais. Lembrando que o Cuida Mais Brasil está sendo realizado, essas capacitações estão sendo organizadas pelo município de São José dos Pinhais, pelo município de Colombo, em parceria também com o Comesp. No próximo mês, o tema será abordado junto aos profissionais do Comesp. Todas as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação, podem colocar no chat, que eu vou anotando, e no final da apresentação, os nossos colegas tiram aí as nossas dúvidas. Então, um ótimo momento a todos. Fico à disposição aí também para maiores orientações no próprio chat. Deu certo? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um dia, bem felizes com a nossa capacitação. E antes de começar o tema todo, a gente vai falar um pouquinho do que o pré-natal ele é uma janela de oportunidade para que o sistema de saúde atue, na promoção e muitas vezes na recuperação da saúde das mulheres. Dessa forma, a atenção deve ser prestada de forma qualificada, humanizada e hierarquizada, de acordo com o risco gestacional. E para isso, a gente, o Ministério da Saúde, entende que é fundamental a compreensão por parte dos profissionais envolvidos nesse processo assistencial, da importância da sua atuação e da necessidade de aliar o conhecimento técnico específico ao compromisso de um resultado mais satisfatório na atenção para o binômio materno-fetal. De vários temas que a gente podia abordar aqui, sobre intercorrências do pré-natal, a gente definiu esses, conversando com alguns colegas, vendo quais são as maiores dificuldades que o pessoal tem. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre esses temas, sobre essas intercorrências, de acordo com a visão de quem está na ponta, de quem atende na atenção primária à saúde. Vamos falar como médico e enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, e a Emirene, que está virtualmente aí com a gente, ela vai ajudar também na parte mais específica da GO. Tá? Então, a ideia é a gente recapitular alguns pontos que são importantes e como essa abordagem ela pode ser feita na atenção primária e como o cuidado ele tem que ser compartilhado também com o especialista focal e entre os membros da equipe. Então, vamos lá. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho da síndrome hipertensiva específica da gestação. Então, as síndromes hipertensivas são a intercorrência clínica mais comum na gestação e representam também a principal causa de morbimortalidade materna no mundo. É importante que a gente diferenciar as hipertensões, A hipertensão arterial crônica é aquela gestante que chega e já está com a pressão alta desde o começo do pré-natal ou sabidamente já toma medicação para pressão alta. A hipertensão gestacional, a PA, começa a elevar depois de 20 semanas. E aí tem as complicações, entre elas a pré-eclâmpsia, que além da pressão elevada, que começa a apresentar depois das 20 semanas, a mulher vai apresentar uma proteinúria mais significativa e também comprometimento de órgão-alvo ou do comprometimento sistêmico. O acompanhamento da pressão arterial deve ser avaliado sempre em conjunto com outras variáveis clínicas, como ganho de peso súbito ou a presença de edema, principalmente a partir da 24ª semana. É importante que a realização do exame clínico, exame físico, para perceber, talvez, se tem alguma alteração nesse sentido. Sinais premonitórios, de pré-eclâmpsia, os escotomas cintilantes, uma cefaleia típica de hospital, epigastralgia ou dor intensa de hipocôndrio direito, com ou sem hipertensão arterial grave. Também a proteinúria.
o tratamento, que é a metildopa, e a gente já vê, e a prática, né, começar o tratamento na unidade de saúde mesmo, percebeu aquela hipertensão, já pode medicar. Não sei se a Mirene quer falar alguma coisa. Acho que a Mirene vai comentar alguma coisinha, mas assim, é muito importante a gente prevenir, né? A gente prevenir que esse aumento da pressão arterial na gestante, ele chegue a patamar muito elevado, lembrando que o limite é o 140/90. A partir do momento do diagnóstico, já introduzir metildopa, a gente pode iniciar com uma dose de 250 miligramas 3 vezes ao dia, sem problemas. Inicia essa dose e continua fazendo acompanhamento dessa gestante, certo? Quando a gestante chega num pico hipertensivo dentro da unidade, é interessante que a gente aborde isso também na unidade básica antes de fazer qualquer encaminhamento, né? Uma das possíveis terapias seria o uso da hidralazina, que é uma medicação super segura também, que a gente pode utilizar nesse momento. E, claro, a gente precisa ter o suporte do serviço especializado também para esses casos de pico hipertensivo. Uma ação bem importante que pode ser feita lá na primeira consulta de pré-natal é a prevenção da pré-eclâmpsia, né? Dá para fazer análise dos fatores de risco dessa mulher, dessa gestante, e a recomendação é usar o AS, 100 miligramas por dia, à noite, até a 16ª semana de gestação e parar com 36 semanas, e também o cálcio, o carbonato de cálcio até o parto, suplementar no mínimo 1 grama por dia. Essa prescrição pode iniciar se a gestante apresentar um fator de alto risco ou 2 ou mais fatores de risco moderado, né? Aí, como fatores de alto risco tem uma história prévia de pré-eclâmpsia, principalmente se acompanhada de desfechos adversos, se for uma gestação múltipla, uma obesidade, um MC maior de 30, se ela já for uma hipertensa crônica, apresentar diabetes tipo 1 ou 2, doença renal ou doença autoimune. E de risco moderado é uma nulípara, uma história familiar de pré-eclâmpsia, né, mãe ou irmã que já tiveram algum desfecho mais grave. Característica sociodemográfica, um baixo nível socioeconômico, etnia afrodescendente. Se for uma mulher com mais de 35 anos, ou fator de história pessoal. Se ela teve um histórico de baixo peso ao nascer, ou um pequeno para a idade gestacional, uma gravidez prévia com desfecho adverso, intervalo de 10 anos entre a última gestação, também já soma ali como fatores para intervir, para prevenir. Emiliane quer falar? Emiliane, gostaria de comentar alguma coisa? Acho que tem algumas coisas só que são importantes ali. Acho que repetir o que você comentou em relação à dose da metildopa, né? Sempre dose inicial de no mínimo 750. Se for iniciado com menos do que isso, quer dizer que não precisava nem ter iniciado, né? Então, a partir do diagnóstico, já entrar com medicação. Paciente hipertensa crônica, suspender a medicação que ela fazia antes, o uso antes, né? E já entrar com a medicação. O que a gente percebe em alguns estudos é que existe uma idade, digamos assim, alvo ali para você iniciar o uso do AS, né? Como vocês comentaram ali no slide. Porém, a gente vê que tem um resultado, mesmo que seja depois dessa idade gestacional. Então, a partir do momento que você identificou, iniciar com o uso do AS, né? Isso é bem importante, porque muitas vezes algumas pacientes chegam para a gente no pré-natal muito avançado, né? Então, daí isso quer dizer que você não precisa fazer nada? Não, muito pelo contrário, né? A partir do momento que você tem essa paciente na sua mão e você pode fazer alguma coisa, mesmo que depois da idade ideal para você iniciar, onde você teria um melhor resultado, você vai ter uma resposta e talvez um controle mais para frente de uma gravidade maior do que ela poderia ter, né? Então, acho que essas coisas que são importantes. Então, a gente não deixar passar essas coisas. E pacientes hipertensas crônicas, onde você não tem abaixo dessas 20 semanas, onde o paciente chega no pré-natal, por exemplo, com uma pressão muito elevada, não quer dizer que você precise encaminhar necessariamente essa paciente para a maternidade, porque não tem uma preocupação de uma pré-eclâmpsia, de uma HELP, né?
Então, dá para você manejar essa paciente, dá para você controlar essa pressão e tentar melhorar a resposta dela com a medicação que ela está em uso, né? Vocês vão ver que algumas gestantes que vêm do pré-natal de alto risco, elas não vão ter a metildopa como a primeira escolha algumas vezes, né? Ela vai ter o amlodipino e é tranquilo, não precisa você suspender e iniciar a metildopa, você pode tentar manter e manejar a dosagem mesmo, né? Você tinha comentado em um slide também, Vinícius, sobre a dosagem máxima ali da metildopa, né? Normalmente, o que a gente faz quando a gente chega a 2 gramas de metildopa, a gente normalmente costuma associar, porque a gente tem uma resposta melhor do que às vezes a gente só aumentar a metildopa com uma resposta que às vezes a gente não está tendo significativa, assim, né? Então, às vezes a gente costuma associar alguma outra coisa do que só chegar a 3 gramas da metildopa, né? Acho que só isso que seria interessante, que é o nosso manejo, que é um pouco diferente, assim, né? Perfeito, Viviane. Então vamos lá. Passando para o próximo tópico que a gente queria abordar, a gente vai falar um pouquinho sobre as tireopatias. Bom, lembrando algumas coisinhas da fisiologia da tireoide na gravidez, né? Lembrar que a taxa de filtração glomerular, ela aumenta, e isso faz com que o ciclo do iodo também esteja aumentado. Além disso, o estrógeno, ele faz com que tenha uma síntese maior da globulina fixadora do hormônio tireoidiano, a PBG, e ela vai ser importante daqui a pouco, nos próximos slides. Além disso, a gente tem um aumento plasmático de T3 e T4, sendo que o hormônio livre, ele tende a se manter normal, ele tende a se manter nos valores da não gestantes. Além disso, tem uma queda inicial de TSH devido ao HCG, e com um aumento no segundo e terceiro trimestre. A gente vai ver que isso também é importante porque, como o hormônio livre ele tende a se manter normal, as pequenas variações de TSH acima do limite esperado já são suficientes para a gente, às vezes, intervir, né? Então, por que é importante a gente falar isso? No feto, o desenvolvimento do eixo hipófise-tireoide, ele é independente da gestante. Ele vai se desenvolver de uma forma independente da gestante. Então, a produção de hormônios é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto, e por isso que a gente vai ter que manejar muito bem a questão até da entrada de medicações também, porque isso pode ter interferência no desenvolvimento do feto. O processo patológico materno influencia na saúde fetal, que eu falei, e a gente tem que ficar atento também à passagem de antiperoxidase, que é anti-TPO, e o antirreceptor do TSH, TRAP. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. Então, vamos lá. Falando um pouco do hipotireoidismo, no manual de alto risco, de gestação de alto risco do Ministério da Saúde, ele traz uma incidência de 0,1%. A gente até comentou que a gente acha que deve ser mais que isso, né? E tem alguns estudos que trazem uma incidência maior mesmo. Normalmente é uma disfunção primária da tireoide, né? Então, a causa mais comum é o Hashimoto, mas também pode ter outras causas, como deficiência de iodo, procedimentos prévios, principalmente procedimentos cirúrgicos, né? E além de outras doenças autoimunes. O diagnóstico, claro, ele tem a parte clínica importante, mas a gente vai ver que a principal forma de diagnóstico durante a gestação vai ser o diagnóstico laboratorial, né? O diagnóstico mais objetivo. Mas a paciente ela pode apresentar aqueles sintomas clássicos de tireoidismo, né? Fadiga, obstipação, pele seca, perda de cabelo, aumento de pelo, aumento de peso, etc. Mas o que mais vai chamar a nossa atenção, que a gente precisa ficar mais atento no pré-natal, é o TSH elevado e o T4 livre, que pode vir baixo. A gente considera hipotireoidismo quando a gestante ela tem um TSH acima de 2,5 no primeiro trimestre ou acima de 3 no segundo ou terceiro trimestre, associado com T4 livre baixo. Tá? E o hipotireoidismo ele pode ser subclínico, quando o T4 livre ele mantém-se normal, e a gente vai tratar também. E, muito importante, né, pensando que a gente trabalha na saúde pública e não pode ficar gastando
né, dinheiro, a gente não há necessidade nenhuma de dosar o T3 nesses casos, tá bom? É o TSH e o T4 livre que vão ajudar a gente nesse diagnóstico e manejo da gestante. Então, vamos lá. Aqui tem um resuminho. Então, o hipotireoidismo com diagnóstico prévio à gestação. Ah, isso é muito importante, né? Inicialmente, quando você vai abordar um caso de hipotireoidismo, você vai ver se ela já tem hipotireoidismo ou não. Se ela já tiver, por aquelas questões fisiológicas da gestação, a gente vai aumentar um pouco o nível da levotiroxina. Pode ser que não precise? Pode, isso a gente vai ver através dos exames. Mas normalmente a gente vai ter que aumentar um pouco a dosagem de 25% a 30% da levotiroxina, tá? Quando o hipotireoidismo, a gente faz o diagnóstico dele durante a gestação, né? Diagnosticado na gestação. Então, recomenda-se iniciar com uma dose de levotiroxina de 2 microgramas por quilo por dia, tá? E naquele caso que eu falei, em que o T4 ele não muda, né? O T4 está em níveis normais, que seria o hipotireoidismo subclínico, recomenda-se iniciar com uma dose um pouco menor, de 1,2 microgramas por quilo por dia, tá? Muito importante, o TSH na primeira consulta do pré-natal é essencial. A gente pode pedir também depois, o interessante é que a gente faça esse monitoramento a cada 4 a 6 semanas, para fazer os ajustes, mas o TSH é essencial que na primeira consulta ele já seja solicitado. E o incremento a gente vai aumentar de 25 a 50 microgramas por dosagem. Então, avaliou de 4 a 6 semanas, precisou fazer um aumento, o aumento ele é um aumento pequeno, não precisa aumentar muito, né? Tem que ir aos poucos. Sendo que o objetivo desse TSH é chegar em 0,4 a 2,5. E também outra coisa muito importante, que às vezes a gente esquece de comentar com o paciente, de orientar ele, é que a levotiroxina tem que ser ingerida em jejum. Mas além disso, o ideal é que ela seja 30 a 60 minutos antes do café da manhã e com 4 horas de intervalo de outras drogas que podem interferir na absorção da levotiroxina, principalmente ferro, cálcio, alumínio e produtos derivados de soja. E por que isso é importante? Porque as gestantes, geralmente, elas estão usando sulfato ferroso e muitas delas elas vão precisar usar o cálcio também, principalmente aquelas hipertensas, ou que tem algum outro fator de risco que a gente comentou anteriormente. Além disso, é muito comum gestante também usando hidróxido de alumínio. Então, essa orientação aqui se faz muito importante, sempre em jejum e 30 a 60 minutos, 1 hora antes do café da manhã e com 4 horas de intervalo entre o uso dessas medicações e a levotiroxina. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre... Não sei se a Emiliane quer falar alguma coisa por enquanto, ou seguimos? Acho que vou só comentar do hipotireoidismo, porque às vezes, como a gente tem municípios próximos aqui, às vezes a gente recebe algumas pacientes encaminhadas, né, transferidas, mudanças ali de endereço, e a gente trata algumas pacientes, principalmente do pré-natal de Curitiba, e eles têm numa em Curitibana, eles mudaram até, foi no finalzinho do ano, o segmento deles do hipotireoidismo, tá? De 2,5 até 4, eles não iniciam tratamento, eles pedem primeiro o anti-TPO. Se o anti-TPO vier realmente positivo, inicia tratamento. Se acima de 4, inicia sempre, né? Então, nesse limbo ali do 2,5 a 4, vai depender do anti-TPO, que era uma coisa que a gente não costumava fazer, né? Então, às vezes a gente pega pacientes, né, de Curitiba que não estão sendo tratadas, e às vezes a gente até tem aquele julgamento, né? Nossa, mas eles viram que o TSH estava alterado e não fizeram nada. Mas eles não fizeram nada porque eles fazem essa outra triagem, né? Então, acho que isso é importante para, às vezes, a gente não julgar porque eles seguem um protocolo um pouquinho diferente, né? Que depende muito da qual protocolo você está seguindo, né? Isso aí. Aqui, só deixa a gente ressaltar, né? É perfeita essa colocação da Emiliane, porque os protocolos, eles mudam mesmo, né? Aqui a gente está seguindo a linha guia da Mãe Paranaense e o guia de manual de gestação de alto risco do Ministério da Saúde, ambos de 2022. Mas tem essas diferençazinhas quanto ao Mãe Curitibana. Obrigado, Emiliane. Valeu.
Agora, falando um pouquinho sobre o hipertireoidismo, a incidência ela varia de 0,1 a 0,5%. O hipertireoidismo, ele é a produção, circulação e ação excessiva dos hormônios tireoidianos, o que vai causar um estado hiperdinâmico naquela mulher. No menacme, né, na fase fértil da mulher, a doença de Graves é a mais comum, mas também pode ter outras causas desse hipertireoidismo, a tireoidite aguda, Hashimoto, doença trofoblástica gestacional, bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico. Em casos mais graves, não, a clínica também ela vai ser aquela clínica característica, né, que a gente está acostumado a pegar na atenção primária bastante casos, né, que seria irritação, tremores, sudorese, e nos casos mais graves a gente vai ver a exoftalmia, que ela é bem típica da doença de Graves, e hipertensão ou pré-eclâmpsia, que também pode estar relacionada ao hipertireoidismo. Os principais riscos são o abortamento, a prematuridade, a pré-eclâmpsia e, muito importante, claro, restrição do crescimento uterino, insuficiência cardíaca materna, e é muito importante a gente ficar atento à tiropatia fetal, tá? E aí vai valer a pena, mais para frente a gente vai comentar também da dosagem do anti-TPO, por exemplo, para a gente ver se pode ter acometimento fetal ou não, né? Lembrando que as drogas que a gente usar aqui, elas podem passar pela barreira placentária também. Bom, o diagnóstico, então, ele é clínico e a gente vai levar bastante em consideração também as dosagens hormonais, né? Geralmente o T4 ele vai estar aumentado e o TSH suprimido. Níveis de T4 pouco acima do normal, eles vão ter pouca repercussão, tá? E aí a gente vai considerar também os autoanticorpos, né? Quando eles estiverem elevados, eles podem desencadear hipertireoidismo fetal ou neonatal, e quando eles estiverem baixos, eles sugerem redução da terapia antitireoidiana. O tratamento de escolha vai ser sempre o propiltioracil, né, pelo perfil da droga e pelo que a gente sabe da segurança dela. E nos casos de intolerância, a gente pode usar o metimazol. Ambas elas são drogas classe D na gestação, então é aquilo, a gente vai ter que acompanhar muito bem essa gestação e a gente precisa diminuir o quanto antes, né? E durante a gestação as doses elas tendem a diminuir mesmo, né? No primeiro trimestre a gente costuma usar uma dose mais alta e durante a gestação a gente vai dosando e vai diminuindo também. A meta é terminar a gestação com um propiltioracil menor do que 100 microgramas por dia. E assim, uma coisa que a gente pode abrir mão seria o uso do propanolol até 40 miligramas em 4 doses, quando essa mulher ela tiver frequência cardíaca maior que 100 ou aquele estado hiperdinâmico estiver muito acentuado. Mas é aquilo, não é uma droga para usar durante todo o pré-natal. Geralmente ela é usada no primeiro trimestre, enquanto há uma alteração muito grande dos hormônios tireoidianos. No decorrer da gestação, o ideal é que a gente vai diminuindo o propiltioracil e também tirar esse propranolol. O monitoramento, então, ele vai ser a dosagem do T4 livre e do TSH a cada 2 a 3 semanas, e a gente precisa de uma ultrassom morfológica para avaliar bócio fetal e hipotireoidismo fetal, normalmente feita de 10 a 14 semanas de idade gestacional e depois de 20 a 24 semanas. Opa! Tem algum comentário, Mirene? Às vezes a gente recebe algumas pacientes acompanhadas de endócrino já há bastante tempo, né, com o uso de tapazol. E alguns eles costumam suspender ali em primeiro trimestre, que é o problema maior, né, do uso do tapazol, e eles voltam no segundo e terceiro trimestre e permanecem até o final com o tapazol. Dá um nervosinho na gente, assim, mas a gente encontra bem frequente, assim, eles com essa audácia, né. E o propanolol é aquilo que você falou mesmo, o uso dele é só para tirar da crise, enquanto você compensa ali, né, o hipertireoidismo. A partir do momento dessa compensação, teoricamente os sintomas desse hipertireoidismo, né, reduz e você consegue tirar a droga, né. Então ela é de uso bem temporário, assim.
Isso aí. E mais uma possibilidade que tem sido conversada bastante recentemente é a tireoidite pós-parto, né, que a gente precisa ficar atento também. A incidência de 1,1 a 21%, então bem variável, ela pode ocorrer no primeiro ano do pós-parto. Tá? É uma alteração autoimune, com inflamação e destruição da glândula tireoide. Normalmente ela é indolor, né? E ela é um rebote à imunossupressão da gravidez. Então, a gente sabe que durante a gravidez, a mulher ela tem um estado imunossuprimido, e a partir do momento que essa, digamos assim, a imunidade dela vai voltando, ela pode ter esse rebote com sintomas de tireoidite. Normalmente são 3 fases, né? A fase tireotóxica, aproximadamente 3 meses do pós-parto, durando mais ou menos uns 2 meses. A fase hipotireoideia, que aparece com 3 a 6 meses do pós-parto, durando 6 a 8, e depois uma fase de recuperação. Os tratamentos não mudam muito, tá? É só para a gente discutir mesmo, saber que existe isso, e pode regredir ou persistir o hipotireoidismo depois também, tá? Muito importante, pesquisar nas gestantes com situações depressivas mais prolongadas ou quadros clínicos sugestivos de disfunção da tireoide. É nessa gestante que a gente precisa ficar mais de olho no pós-parto quanto a tireopatias. Certo? Então, agora vamos falar um pouquinho do diabetes mellitus gestacional. Vamos lá. Então, o diabetes, ele é definido como uma intolerância a carboidratos de gravidade variável. Há 2 tipos de hiperglicemia que podem ser identificados na gestação, que é o diabetes mellitus diagnosticado na gestação e o diabetes mellitus gestacional. E é o nível de hiperglicemia que vai diferenciar esses 2 tipos. É a condição mais comum na gravidez, e no Brasil estima-se que 18% das mulheres grávidas assistidas pelo SUS atinjam os critérios de diagnósticos atuais da diabetes mellitus gestacional. Entre os fatores de risco destaca-se a obesidade, a idade materna superior a 25 anos, história familiar ou pessoal positiva, gemelaridade, hipertensão arterial, uma mulher dislipidêmica, tabagismo, sedentarismo, macrosomia pregressa, óbito fetal sem causa aparente. Também pode ter outros, né? O rastreamento é universal, independente da presença de fator de risco, né? Então, a glicemia de jejum nas 3 baterias da gestante. Na primeira consulta de pré-natal, uma glicemia que esteja maior ou igual a 126 miligramas, ele é um diabetes mellitus que foi diagnosticado na gestação. E se a glicemia de jejum ficar entre 92 e 125, ela é uma diabetes mellitus gestacional. Quando as pacientes têm uma glicemia de jejum menor que 22 no primeiro trimestre, 92 no primeiro trimestre, realiza o teste oral de tolerância à glicose com as 75 gramas, né? Entre 24 a 28 semanas. E daí faz a avaliação de glicemia de jejum, glicemia de 1 hora e glicemia de 2 horas. É importante destacar aqui que uma glicemia de jejum que deu 92 entre 125 lá na primeira bateria, não precisa fazer o teste oral de tolerância, ela já é considerada uma gestante diabética. E no teste oral, para o diabetes mellitus gestacional, considerar os limites de 92, 180 e 153 para os tempos, né, de jejum, 1 hora e 2 horas. E pelo menos um valor alterado já entra como diagnóstico. Isso que eu já falei ali, né, se a glicemia de jejum é maior de 126 miligramas ou 2 horas maior de 200, é um diabetes prévio e que está sendo diagnosticado nessa gestação. Na impossibilidade de realizar o TOTG, frente a algum recurso mais escasso, ou né, não está na rotina, pode-se repetir a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas e mantém os mesmos valores de referência que foram usados no primeiro trimestre para fazer esse diagnóstico. A insulina se destaca como primeira escolha entre as medidas farmacológicas no controle da hiperglicemia na gestação. A associação de insulina está indicada sempre que as medidas não farmacológicas, adequação nutricional e exercício, não forem suficientes para atingir o controle glicêmico, né? 30% ou mais dos valores glicêmicos alterados. E aí a gente vai falar um pouquinho, na verdade eu vou pedir para a doutora Mirene falar sobre a metformina,
se ela está aprovada ou não, porque a gente tem visto bastante prescrição, né? E sobre Principalmente como pelo endócrino, né? como acontece essa indicação, essa prescrição. A questão do diagnóstico que você comentou ali, tem uma paciente em especial, assim, que a gente não costuma fazer TOTG, que são as pacientes com cirurgia bariátrica, né? Então, elas têm contraindicação de fazer essa investigação em segundo trimestre. Então, a gente reclassifica ela em segundo trimestre com glicemia de jejum, tá? Ou às vezes você tem muita dúvida, você pede uma glicada ali que você vai avaliar os 3 meses anteriores, né? A partir do momento desse diagnóstico de segmento para essa paciente, o que é bem importante são os controles de destro, que muitas vezes a gente não vê a paciente fazer, ou falta um pouco, às vezes, de conhecimento de como ela fazer, como ela anotar, e ela chega muitas vezes na maternidade para a gente sem controle nenhum. E a paciente chega com um termo precoce ali, muitas vezes a gente não sabe qual é o controle e a gente tem que interromper uma gestação que às vezes a gente poderia levar um tempo maior, se um controle é bem adequado. Então, digamos que essa paciente não consiga fazer um controle pelo menos com 3 destros diários, que você consiga fazer a avaliação pelo menos um destro no dia com horários alternados, para a gente saber se de repente ela está saindo fora dessa meta ou não. Porque senão perde um pouco do sentido na hora de a gente indicar um tratamento. A metformina, a gente, teoricamente, pela liberação da obstetrícia em si, ela não existe, né? A gente acaba usando, tá? A endócrino usa fortemente, assim, principalmente quando eles não querem fazer uso da insulina, porque existe, às vezes, uma alteração, mas não existe uma alteração maior de 30% para a indicação de insulina, porque eles entram com dose calculada por peso mesmo, que é o tratamento de insulina. Não é o que às vezes a gente costuma fazer, iniciar com aquelas 10 unidades à noite, né? Que é muito comum, né, hoje em dia, de a gente fazer, mas eles já entram com dose de tratamento calculada por peso, né? Que a gente até calcula bem de leve, né? Quando a gente tem muito medo, a gente calcula 0,3, né, pelo peso ali. Quando a gente está um pouquinho mais abusada, a gente calcula 0,5. Mas eles calculam tudo de 0,8 para cima, né? Que é dose de tratamento mesmo, para a gente ir tateando, né? Porque eles fazem aumentos de doses, às vezes, bem mais significativas do que a gente costuma manejar. Mas veja bem, eles trabalham só com a parte de diabetes, né? A gente tem que pensar em todo o conjunto. Então, a gente sempre vai tateando devagarinho. E aí, quando a gente não quer deixar essa paciente sem assistência, às vezes a gente lança a mão da metformina, porque a gente tem um controle associado à dieta que é bem significativo. Então, quanto mais precoce esse diagnóstico, maior a chance dessa paciente ter uma repercussão fetal. Então, às vezes, quando a gente inicia, pensando que a gente faz o diagnóstico no primeiro trimestre, a gente tem mais 2 trimestres para ter de alteração ali, né? Então, vai ser muito difícil a gente chegar lá na frente e esse bebê não ter uma repercussão, né? O que a gente tem que pensar qual é o comum? É um polidrâmino, um bebê macrossômico, né? Mas muitas vezes a gente tem as diabetes que tem uma influência desde o início ali, não tratadas, não acompanhadas, e a paciente não está nem aí para dieta, a gente tem uma repercussão de, às vezes, no final da gestação, a gente fazer uma restrição importante de crescimento também pelo quadro de diabetes. Daí a gente fala, mas como assim, né? Uma restrição com diabetes não é um feto grande? Então, ele também pode gerar uma insuficiência placentária importante, né? Então, acho que isso que às vezes a gente tem que ir pesando de quando a gente fez o diagnóstico para saber de que maneira ou em que momento a gente ia interferir. Certo, obrigado. Fala um pouquinho agora. Que colocaram aqui, Diga. se não fizer. Se realizar o teste oral de tolerância à glicose no primeiro trimestre e os valores estiverem normais, mantém a gestante como diabética? No primeiro trimestre. Não entendi. Se você fez o teste e ele deu normal? O teste oral de tolerância à glicose no primeiro trimestre e os valores estiverem normais, mantém ela como diabética? Tá, é que na verdade é assim, ó, se você tem uma glicemia de jejum alterado, você não tem indicação de fazer teste de tolerância, nem no primeiro trimestre, nem no segundo, nem em trimestre nenhum. A partir do momento que você fez o diagnóstico através dessa dosagem alterada, a não ser que a paciente não tivesse jejum,
Porque às vezes o que acontece, a paciente foi lá fazer o exame, ela não estava em jejum ou um jejum inadequado, e aí você taxou ela como diabetes, né? Então, acho que isso é importante você fazer essa diferença, mas a partir do momento que você tem uma glicemia de jejum alterado, você não faz mais esse teste de tolerância, porque senão você faz ele dar normal e daí? Né? Daí o que você faz? Você considera ou não considera? Então, diagnosticou, fechou para diabetes gestacional, esquece teste de tolerância. Você vai fazer controle com destro, orientação nutricional, atividade física, e ela é diabetes até o final. Lembrar que mesmo no paciente que não está grávido, né, no homem também, o TOTG ele não é um teste de acompanhamento, né? Ele é um teste diagnóstico. Então, a partir do momento que você fez o diagnóstico ali, não há necessidade de você repetir o TOTG, né? Principalmente na gestante. E aqui perguntaram também se o jejum mínimo de 8 horas mesmo. Jejum de 8 horas. Sim, jejum de 8 horas. Tem que cuidar com os jejum prolongados também, né? Porque você pode também ter uma alteração de exame pelo jejum prolongado, né? Então, a paciente fiquei 24 horas sem comer, que tem uma hiperêmese gravídica ali, vomitando tudo, e você vai fazer um exame. Também tem essa preocupação que a gente tem que ter, né? Então, é pelo menos umas 8 horas, sim. Mais alguma aí? Não? Então vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Se tiver mais alguma pergunta aí sobre diabetes mellitus gestacional, no final a gente vai conversando mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre infecção de urina, né? Então a infecção do trato urinário tem incidência de 10 a 12% dos gestantes, é uma incidência bem grande. Ela é multifatorial, né? Tem a ver com várias coisas, com contaminação da região genital, com questões de higiene, fatores do próprio corpo, né, fatores fisiológicos, e o agente etiológico mais comum é a Escherichia coli, mas pode ser causado por diversos outras bactérias, né? E lembrar que a infecção do trato urinário, quando a gente está conversando sobre gestante, ela pode ter 3 apresentações, né? Pode ser a cistite, comum, todo mundo conhece, a pielonefrite, que aí vai ser uma infecção mais grave, que a gente vai de parênquima renal, que a gente vai conversar mais para frente, e ela pode vir com uma bacteriúria assintomática, que no caso da gestante a gente trata, né? Nos pacientes em geral a gente não costuma tratar, mas na gestante a gente vai tratar sim, e não pode perder tempo para tratar. Por que é importante falar sobre isso? Porque pode causar complicações bem graves, né? Dentre elas, a anemia, prematuridade, baixo peso ao nascer, ruptura prematura de membranas, coriaminite, até sepse materna neonatal e até insuficiência renal. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a bacteriúria assintomática. O que é isso? É quando tem bactéria em multiplicação ativa, a gente avalia isso pelo exame de rotina, né? Pela urocultura de rotina, sendo que a gestante não tem sintomas, né? Então, nesse caso, a gente sempre vai tratar. E, de preferência, com base no antibiograma. Tá? Algumas opções que são mais comumente usadas são a fosfomicina, 3 gramas em dose única, a nitrofurantoína, 100 miligramas de 6 em 6 horas por 5 dias, e a cefalexina, 500 miligramas também de 6 em 6 horas, mas aí por 7 dias. Tá? Lembrar que a cefalexina ela tem bastante resistência, né? Principalmente a Escherichia coli, pode chegar a 50% de resistência à cefalexina. Então, assim, é bem comum a gente usar mais a nitrofurantoína e a fosfomicina. Só um parênteses aqui, a fosfomicina, recentemente que ela entrou na nossa Remune, né? Eu não sei como é que é a situação dos outros municípios. Seria até legal se os colegas colocassem aí no chat para a gente saber, mas é uma opção que ajudou muito a gente na atenção primária. E aí, agora sim, agora vamos falar daquela cistite clássica que todo mundo conhece, né? Os sintomas, eles são os mesmos de qualquer paciente, né? O tenesmo vesical, a disúria, polaciúria, urgência miccional e que pode até vir com hematúria. É recomendada sempre a coleta da urocultura e antibiograma antes do tratamento, né? Mas não é incomum a gente, principalmente na atenção primária, às vezes é uma gestante que você não tem certeza se ela vai voltar depois, se você vai conseguir entrar em contato com ela a tempo.
ou esse exame ele demora muito para ficar pronto, então nem sempre a gente vai aguardar a urocultura. E aí a gente vai usar uma daquelas opções de tratamento ambulatorial, né? A gente vai fazer um tratamento sem ter a urocultura. E tá tudo bem. Idealmente, a gente precisa, mas se a gente precisar também, pode usar uma dessas medicações que são as mais comuns. E sempre recomendado o controle de cura, né? Principalmente 2 semanas, normalmente 2 semanas depois do tratamento. O que também, assim, não é uma coisa que a gente leva muito certinho, porque às vezes é a mesma coisa, às vezes você vai precisar desse controle bem antes, e tudo bem também. Opções de tratamento, então, as mesmas que a gente conversou sobre a bacteriúria sintomática, fosfomicina 3 gramas em dose única, a nitrofurantoína 100 miligramas 6 horas por 5 dias, cefalexina, e outra opção também interessante é a amoxicilina clavulanato a cada 12 horas, também por 7 dias. São opções bem seguras que a gente pode usar. Bom, o que pode acontecer é você tratar, e que não é incomum também, né? Você tratar e aí naquele exame pós-tratamento continuar a infecção, né? E aí a gente pode abrir mão de uma antibiótico profilaxia até o parto, né? Normalmente são usadas a nitrofurantoína em 100 miligramas por dia e a cefalexina numa dose menorzinha, que seria 250 miligramas por dia, né? E é recomendável, depois das 36 semanas, a gente trocar a nitrofurantoína por cefalexina. Então, se essa gestante estiver fazendo a profilaxia com 100 miligramas de nitrofurantoína por dia, quando chegar lá nas 36 semanas, a gente pode trocar. Por que eu coloquei 36 e 37? Porque isso muda de acordo com a referência que a gente usar. E a Emirene já deu bronca na gente na outra apresentação, é que a gente falou 37. E falar um pouquinho sobre pielonefrite. A pielonefrite já é uma infecção mais grave, infecção do parênquima renal. Normalmente ela tem sintomas mais sistêmicos, né, como calafrio, dor lombar, anorexia, náuseas, vômitos e até febre. Normalmente Giordano ele vem positivo, e essa paciente ela pode ter hematúria, piúria significativa, urocultura normalmente, né, ela vem positiva, e tem uma leucocitose com desvio à esquerda, a PCR costuma estar aumentada também. Nesses casos, a hospitalização é obrigatória, tá? Provavelmente vai precisar de de antibiótico mais fortes, tal, que a gente não tem na atenção primária, né? Tem algumas opções, como ceftriaxona, que são seguras durante a gestação e que podem ser usadas. E depois, no caso de pielonefrite, a profilaxia ela é obrigatória, com aquelas opções que a gente falou anteriormente também. Eu vou só reforçar de novo a questão de ficar bem claro o que é reinfecção e o que é uma infecção não tratada, né? Isso faz diferença para a gente em relação à profilaxia, porque o que a gente tem que ter certeza é se a gente fez um tratamento e ele foi eficaz ou não. Como que a gente vai saber isso? Através da urocultura de controle, então ela é extremamente importante, porque se ela vier negativa, e em uma semana ali ou 2 depois, eu tenho uma paciente, mesmo que seja assintomática, com alteração de urocultura de novo, ela fez uma reinfecção, né? Ou se eu fiz um controle depois do tratamento e ela continua positiva, se trata da mesma infecção ainda. Por que que eu falo isso? Porque o que vai determinar, às vezes, um alto risco para essa paciente ou não, são infecções de repetição, não uma infecção não tratada. Então, a gente pode ir mudando o antibiótico até a gente conseguir atingir, ou o que a gente tem que procurar também diferenciar é se a paciente está fazendo um tratamento adequado. Então, o que a gente pergunta muito, de que forma você está usando esse antibiótico? De quantas em quantas horas? Porque, às vezes, ela faz um tratamento completamente irregular. E a gente acha que é falha do antibiótico, na verdade não, é falha da paciente no tratamento, e isso acontece muito frequente. E às vezes a gente tem uma evolução para uma pielonefrite, mas a paciente não lembra a medicação, não lembra a dose, qual é a chance dela estar usando essa medicação de forma correta? É mínima, né? A fosfomicina é uma coisa muito utilizada, porque ela é super prática, né? Ela é uma dose única, fácil de aderir o tratamento,
mas até o nosso infecto vem brigando com a gente porque ele fala que está tendo bastante resistência, porque a gente está prescrevendo assim de uma forma rotineira, né? Então, pega aqui, principalmente a gente ali na maternidade, porque a gente não acompanha a paciente. Quando ela voltar, vai ser outro plantonista, né? Então, e para ter a certeza de que ela fez o tratamento, a chance dela tomar uma vez só é maior do que se ela ficar tomando 7 dias, de 6 em 6 horas, né? E assim, o que a gente comentou em relação à diferença dos protocolos, por isso que eu comentei até na outra aula dos 36 semanas, porque depende muito do protocolo que você leva em consideração. Então, assim, você tem um diagnóstico ali com 36 semanas, se a gente pensar que dá para trocar só depois de 37, você vai prescrever uma nitro como tratamento em 36, e a gente não faz isso, né? Porque senão você pega, mas é uma 36 mais 5, mas daí você extrapolou completamente os protocolos ali, né? Então, é só por isso que às vezes a gente baixa um pouquinho esse cuidado ali no tratamento. E a indicação de profilaxia é um comprimidinho por dia até nascimento, né? Dependendo da paciente, às vezes a gente até estende um pouquinho. Tem eu sei que já entraram no tema, mas uma perguntinha ainda sobre a questão do controle da DM. Fazer o controle 2 vezes por dia e 3 vezes na semana no diagnóstico de diabetes mellitus gestacional é suficiente? 2 vezes por dia e 3 vezes na semana. Aí depende de qual paciente a gente está falando. Se for uma paciente com uma diabetes gestacional, com controle de dieta, sim, é suficiente. Se a gente estiver falando de uma diabetes gestacional em uso de insulina, aí o controle dela é bem mais rigoroso, né? Então, eu acho que só a gente tem que tentar diferenciar qual é o tratamento e segmento que ela está fazendo. Senão, não teria problema. É um paciente que dá para você manejar dessa forma, sim. Então, o próximo tópico que a gente quer abordar é a restrição do crescimento fetal. Na prática clínica, a restrição de crescimento ela é definida por meio do percentil de peso em relação à idade gestacional. Sendo considerada a restrição de crescimento para a OMS quando o peso fetal está menor que o percentil 3 para a idade gestacional e na ACOG quando ele está menor que o percentil 10. O Ministério da Saúde vai destacar sempre que a determinação da idade gestacional se torna imperiosa para que haja a suspeita de presença de restrição de crescimento e para que a sua confirmação possa ser realizada, né? Então, a acurácia na determinação da idade gestacional é sempre melhor por meio de parâmetros ultrassonográficos, principalmente quando esse ultrassom é realizado precocemente na gestação. E a gente destaca também a anamnese no pré-natal cuidadosa, né, para identificar os fatores de risco para restrição de crescimento, como as intercorrências maternas, uma história obstétrica pregressa, né, ocorrência de recém-nascidos de baixo peso, com crescimento restrito ou malformações, e atual, né, com a eventual exposição a algum fator etiológico envolvido nessa restrição. No exame físico, a mensuração cuidadosa e seriada da altura uterina, a palpação uterina e o inadequado ganho ponderal materno poderão contribuir para rastrear essa restrição. Como prática, né, se a altura está discordante da idade gestacional, observar mais atentamente essa gestante e solicitar um ultrassom, dependendo da disponibilidade, né, de cada município, ou, se for o caso, encaminhar para a maternidade, se for uma altura uterina que está desacompanhando mais algumas consultas já, né, para avaliar esse bebê. Eu sei que algumas vezes vocês devem receber muito as avaliações ali da maternidade como o cálculo de restrição, o uso muito do Barcelona, né? É um aplicativo que a gente usa para acabar calculando o percentil ali do bebê, né? Então, o que vai definir para a gente ali entre o percentil 3 e o percentil 10 é sempre o Doppler, né? Percentil 3 a gente já considera uma restrição abaixo disso, entre o 3 e o 10 é o Doppler que vai caracterizar para a gente, porque às vezes ele pode ser só um bebê pequeno para a idade gestacional. Com o Doppler normal, é um bebê que pode vir de parto normal, não tem nenhuma contraindicação para isso, não tem que ser necessariamente a indicação de uma cesárea. O que vai colocar uma diferença para a gente em relação ao Doppler também? É o líquido amniótico. E o que a gente tem que cuidar
atualmente nas ultrassonografias é a diferença do que é ILA para o maior bolsão, tá? Porque tem muitas ultrassonografias vindo agora, assim, medida de maior bolsão, aí embaixo eles colocam ILA igual a, sei lá, daí botam um valor lá. Aí você não sabe do que a pessoa está falando, né? Se ela está falando ILA ou se ela está falando maior bolsão, são coisas diferentes, né? O ILA é o cálculo da somatória dos 4 bolsões, né? E o maior bolsão é o maior bolsão que você faz a medida. Então, a alteração do líquido, ela também diz pra gente que, na verdade, isso pode não ser um bebê pequeno, e sim um bebê que está na repercussão do líquido ali, que ele tem uma restrição, ou está tendo alguma dificuldade, por isso é que esse líquido não está sendo produzido adequadamente. Então, isso são coisas que vão fazer pra gente a diferença de a gente determinar o momento de interrupção dessa gestação. Obrigada, Emília. Falar um pouquinho agora de anemia, que também é algo bem comum que a gente vê na nossa prática. Vamos entender minimamente como é que a gente pode abordar, né, a anemia e entender, assim, qual que é não só o diagnóstico do tipo de anemia, que é muito importante, mas também como iniciar um tratamento, né? Bom, anemia na gestante é aquela hemoglobina abaixo de 11, né, um pouquinho diferente do público em geral, e isso em qualquer idade gestacional. A anemia está relacionada ao aumento do risco de pré-eclâmpsia, parto pré-termo, hemorragia pós-parto, maior mortalidade perinatal e materna. E pode ter múltiplas causas, né? Então, a gente tem que sempre avaliar, antes de iniciar a terapêutica, qual é a causa daquela anemia especificamente, né? Entre várias possibilidades, né? Eu queria abordar principalmente as anemias por deficiências adquiridas, que seriam anemia por deficiência de ferro, de ácido fólico e de vitamina B12, né, que são as que a gente vê com mais frequência. Bom, anemia por deficiência de ferro de longe, é mais comum, né, cerca de 40% das gestantes, tem relação com deficiência alimentar, perda por hemorragia, parasitose intestinal, e isso é muito importante, deficiência na absorção intestinal, né. Clinicamente, é aquela paciente que vai apresentar uma palidez cutânea mucosa, astenia, cansaço e esse sopro sistólico que pode aparecer também, geralmente ele é um pouquinho discreto. Como é que a gente vai avaliar? Um indicativo muito importante no hemograma a gente vê o VCM, tá? O VCM, quando ele indica uma microcitose, já é para a gente ficar atento. Uma microcitose com hipocromia, aí é bem característico de uma anemia por deficiência de ferro, né? E normalmente a gente pede a ferritina também nesses casos, né? Quando a ferritina está abaixo de 12, significa que essa gestante ela tem uma reserva de ferro já bem abaixo do que necessitaria. E como as parasitoses intestinais elas são uma causa importante desse tipo de anemia, sempre importante pedir um parasitológico de fezes, quando vem alguma alteração de hemograma. Aqui a gente padronizou o parasitológico de fezes de rotina na primeira rotina de pré-natal. Lembrar que toda gestante tem que fazer a prevenção, né, da anemia por deficiência de ferro, com 40 miligramas de ferro elementar por dia, né? Aqui a gente tem o sulfato ferroso, e o sulfato ferroso que a gente tem, ele tem equivalência de 40 miligramas de ferro elementar, exatamente essa quantidade, um comprimido por dia. Além disso, estimular uma alimentação adequada das nossas gestantes também, né, com vegetais verdes escuros, leguminosas, cereais integrais e, né, se não for vegetariana, carne vermelha. O sulfato ferroso é sempre importante ela ingerir entre as refeições ou antes de dormir, tá? Claro que tem aquela gestante que vai falar que tem uma intolerância ao uso do sulfato ferroso, né? Ou não tem uma tolerância tão boa assim. E essa tudo bem, você vai orientar ela a tomar no momento que ela achar mais interessante, que trouxer menos desconforto. Mas idealmente o sulfato ferroso ele tem que ser longe das refeições, né? E tomar muito cuidado com os polivitamínicos, né? Tem alguns outros micronutrientes que podem atrapalhar a absorção do ferro, né? Então, alguns polivitamínicos vêm cheios de coisa, mas o ferro ele acaba não sendo tão bem absorvido. Por isso que é padronizado esse sulfato ferroso, que a gente prescreve com 40 miligramas de ferro elementar. Então, sempre avaliar bem qual que é o polivitamínico que essa gestante possa estar tomando. E nem sempre ele substitui o sulfato ferroso.
O tratamento, né, quando essa hemoglobina da gestante está entre 9 e 11, a gente pode usar o ferro oral, né, o sulfato ferroso, ou alguma outra apresentação, desde que tenha 160 a 200 miligramas por dia de ferro elementar. Tá? E esse aumento é interessante que ele seja gradual, a gente não inicia com essa dose toda, né, porque vai causar desconforto para essa mulher. A meta é o aumento de 1 grama de hemoglobina a cada 4 semanas. Tá? Não precisa acelerar muito. Quando a hemoglobina está entre 9 e 11, não precisa esperar que tenha uma elevação muito grande. A nossa meta vai ser 1 grama de hemoglobina a cada 4 semanas. E a avaliação ela pode ser de 2 a 3 semanas após o início do tratamento. Tá? Quando atingir 10,5, a gente já pode diminuir essa dose e manter 60 a 80 miligramas por dia. Seria 2 comprimidos de sulfato ferroso por dia. Quando a hemoglobina dessa gestante está menor do que 9, é esse segundo ponto aqui, menor do que 9, e importantíssimo, a idade gestacional estiver acima de 14. Por quê? A gente evita ferro parenteral, então o ferro oral ele pode ser usado em qualquer momento da gestação, mas o ferro parenteral a gente vai evitar no primeiro trimestre, justamente por falta de estudos que evidenciem segurança em fazer ele. Então, se ela estiver acima de 14 semanas, de uma hemoglobina menor que 9, a gente pode usar o sacarato de hidróxido férrico, que é o mais comum. Tem outras apresentações, mas o mais comum é ele. E a gente vai usar essa continha aqui, tá? O peso da gestante, vezes 2,3, vezes a diferença de hemoglobina da gestante para a hemoglobina alvo, e mais a reposição de estoque de ferro, que geralmente alguns estudos consideram 15 gramas por quilo, mas geralmente é de 10 a 15, tá? Pegou essa quantidade total, a gente vai dividir em doses de 200 miligramas, que é o máximo permitido de uma vez, né? Que seriam 2 ampolas de 100 miligramas em 200 ml de soro fisiológico, via endovenosa, claro, isso por 60 minutos, e você pode usar até 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, faz a continha, divide em doses de 200 e vai aplicar cada vez de 2 a 3 vezes por semana até chegar naquela quantidade que você fez o cálculo, tá bom? Importantíssimo evitar ferro parenteral no primeiro trimestre, porque a gente não tem estudos que deem segurança suficiente. Agora falando um pouquinho das anemias megaloblásticas, né? A deficiência por ácido fólico a gente vai verificar quando, além da hemoglobina abaixo de 11, a gente tiver um VCM maior que 100, tá? E aí é indicado que faça a dosagem do ácido fólico, né? Então, VCM maior que 100 com ácido fólico baixo, a gente pode iniciar o tratamento com 1 miligrama por dia via oral, tá? A deficiência por ácido fólico, ela é a causa mais comum de anemia macrocítica na gravidez. E lembrar que a suplementação de ácido fólico, ela pode ser iniciada mesmo antes da concepção, né? E, claro, antes da concepção e durante a gestação, isso vai evitar que essa gestante ela tenha, ou pelo menos vai ser muito mais difícil que a gestante desenvolva uma anemia por deficiência de ácido fólico. E o outro tipo de anemia megaloblástica que a gente pode encontrar, né, o segundo mais comum, seria por deficiência de vitamina B12, né, quando o VCM está acima de 100 e a gente vê que a dosagem de B12 está baixa. O tratamento seria 1.000 microgramas de vitamina B12 por semana. Normalmente se passa via intramuscular, né, de 6 a 8 semanas, mas é possível também fazer essa reposição via oral ou sublingual, né? Claro, a gente vai ver o que fica melhor para aquela paciente. Geralmente a via oral e sublingual é manipulado, né? Mas o tratamento ele não muda, tá? É sempre essa dosagem de 100 microgramas de vitamina B12 por semana e a via ela pode variar, né? E a gente pode fazer essa reposição de 6 a 8 semanas. Quando normalizar, manter uma vez ao mês a cianocobalamina ou uma vez a cada 2 meses se você estiver usando a hidroxicobalamina.
Aqui um resuminho do que a gente conversou, né? Então, assim, sempre verificar o VCM, ele é um parâmetro bem importante quando a hemoglobina ela estiver abaixo do 11. Vamos lá. Só para trazer uma pergunta aqui antes que vocês passem para o próximo tema. Então, assim, uma colega de Araucária compartilhou que lá também é padronizada a solicitação de parasitológico de fezes na primeira rotina. E aí uma outra colega perguntou, quais tipos de parasitoses tratamos? Com qual medicação? Uma amostra de parasitológico é suficiente? Recentemente fomos orientados aqui em Pinhais de que o protocolo teria mudado novamente para o uso do ácido fólico até 12 semanas apenas. Como vocês têm feito? Mantido até o final da gestação? Hoje tem evidências de que você pode manter o ácido fólico em doses menores até o final da gestação, e isso é benéfico para a usuária. O grande problema que a gente tem é que o ácido fólico, a apresentação dele é de 5 gramas, né? Então, 5 miligramas, desculpa. E aí, normalmente, a gente usa até as 16 semanas, porque ele está relacionado à formação do tubo neural, né? A partir daí, o tubo neural já está formado, a gente não precisa mais manter nessa dose tão alta, né? Seria uma dose menor que, infelizmente, a gente não tem como disponibilizar. Mas se a gestante ela conseguir comprar, né? Se ela tiver em uso de alguma outra formulação, ela pode manter sim, não tem problema. Aí, sobre o parasitológico, uma amostra seria suficiente? E quais tipos de parasitoses tratamos e com qual medicação na gestação? Então, tem diversos tipos de parasitose, né? Então, assim, o tratamento ele vai variar um pouco de acordo com essa parasitose que foi evidenciada no exame. Normalmente, a gente pede 2 amostras, né? A gente pede essa inicial, se vier alguma alteração, a gente pede outra para iniciar o tratamento mesmo, né? Eu tô até procurando aqui, depois eu vou trazer essa informação direitinho das drogas que elas são mais seguras ou não, né? Se a Emirene quiser falar também sobre essa parte, aí eu vou dar uma procuradinha aqui, mas no final a gente passa a informação certinha. Perfeito. Tá bom? Voltando ali no ácido fólico, Vinícius, então, assim, a pergunta, qual seria, então, a dose após 16 semanas? Eu entendo que é a mesma, só que a questão é que a gente tem uma apresentação com uma dose muito maior do que a recomendada. Do que a recomendada, é isso. A recomendada, se eu não me engano, é 0,4, ela é bem baixa, né? É a dose que vai evitar a deficiência de ferro, né? Então, essa dose seria a que a gente usaria depois das 16 semanas. Agora a gente vai falar um pouquinho, alguns tópicos sobre saúde mental e gestação, tá? Eu trouxe alguns tópicos, assim, só para a gente discutir um pouco sobre as drogas que podem ser usadas e o que não pode, né? Só para a gente ter uma ideia e saber, assim, a importância de discutir isso dentro do pré-natal, tá? Em torno de 14 a 23% das gestantes apresentam um transtorno um transtorno depressivo durante a gestação. 13% usam álcool e drogas em algum momento, então são números bem grandes, né? E é importante a gente saber que nenhum medicamento foi totalmente aprovado pelo FDA. E, assim, como é que a gente vai usar? Com muita cautela, sempre, né? E sempre mantendo um acompanhamento bem de perto dessa paciente. Os medicamentos eles são classificados em 5 categorias, sendo que a categoria A e B a gente pode usar com mais tranquilidade, o C a gente precisa definir o risco e benefício, né? E o benefício tem que ser muito maior do que o risco nesse caso. D e principalmente X a gente não usa durante a gestação. Ou a gente pode usar o D, só que com muito critério. E por que a gente vai tratar? Falando um pouquinho da causa mais comum, né, de transtorno mental, que é a depressão materna, ele está associado a um menor crescimento intrauterino, a um parto prematuro, a prejuízo cognitivo, comportamental e emocional da prole e os riscos inerentes da depressão, claro, assim como qualquer indivíduo adulto. Os riscos do tratamento, né? E aí a gente vai ter que avaliar que tipo de medicação é essa e qual que é o risco dela, porque pode causar malformações congênitas, síndromes perinatais, alterações neurocomportamentais
e essas alterações elas podem ser tardias. Quando e como tratar? Vamos lá. Uma regra geral, né? Evitar o uso de psicofármacos no primeiro trimestre, né? É a fase que a gente sabe que o feto ele está mais exposto e os riscos são maiores, então a gente sempre vai tentar evitar. E aí, a gente sempre vai fazer um esforço, a gente sempre vai tentar usar a menor dose possível daquela medicação. Considerar também uma resposta prévia do paciente, né, a cada medicação. Então, assim, por exemplo, o paciente ele já está em uso a mulher ela já engravidou com o uso de fluoxetina. Você sabe que ela tem uma resposta boa àquela medicação, você sabe que é uma medicação relativamente segura, você vai manter ela, não tem por que ficar trocando. E lembrar que em casos leves e moderados, a gente pode considerar a psicoterapia antes de iniciar um tratamento medicamentoso. Isso na grande maioria dos casos. A gente inicia o tratamento medicamentoso logo no diagnóstico quando é um caso muito grave. Vale a pena optar sempre por fármacos que sejam conhecidos os riscos, óbvio, né? A gente sempre, quando vai passar uma medicação, principalmente para o gestante, a gente precisa conhecer muito bem os riscos dele e saber o quanto que a gente vai ter que rever essa paciente e manter o acompanhamento bem de perto. E caso o início da medicação seja próximo ao parto, avaliar a medicação indicada na amamentação. Então, se iniciar perto ali do nascimento, o ideal é que a gente inicie uma medicação que ela seja segura também para essa paciente usar quando estiver amamentando. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre, só para a gente lembrar de algumas categorias de medicação e o que pode ser usado ou não. Tá? Considerando os antidepressivos, os tricíclicos, os mais indicados eles são a nortriptilina e a imipramina. Tá? Importantíssimo a gente evitar a clomipramina, porque ela tem um risco muito grande de defeito cardíaco. E também há relatos nessa classe, né, dos triciclos, de síndromes de abstinência graves, tá? E os sinais são irritabilidade, tremores, dificuldades com alimentação e sono, e pode acontecer também convulsões. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são medicações que são mais usadas, né? A gente normalmente usa fluoxetina, sertralina e pode ser usado o citalopram e o escitalopram. A paroxetina está associada a malformações cardíacas, então sempre evitar. E na amamentação, a gente sempre opta pela sertralina ou pela paroxetina. Venlafaxina, duloxetina, mirtazapina, trazodona, propiona, não tem dados suficientes para a gente passar essas medicações com segurança para as gestantes. Quanto aos estabilizadores de humor, o lítio, a gente precisa sempre avaliar o risco-benefício, tá? Ele tem relação com malformações congênitas, com uma formação cardíaca, com a anomalia de Epstein, toxicidade neonatal. É importante, então, a gente sempre evitar no primeiro trimestre, assim como qualquer droga, né? A gente vai evitar o máximo que der. E lembrar que o lítio é contraindicado na amamentação. Outros estabilizadores do humor, a carbamazepina, ela tem um risco bem grande de malformação, e ela tem um risco principalmente, não só no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre também. Então, ela deve ser totalmente evitada na gestação. O ácido valproico, ele aumenta o risco de malformações também em 5 vezes no primeiro trimestre. Então, assim, é uma medicação que essas duas medicações a gente precisa tomar bastante cuidado e evitar ao máximo o uso, tá? Deve ser evitado na gestação também, e o ácido valproico ele é permitido na amamentação. Lamotrigina, oxcarbamazepina, gabapentina, topiramato, a gente tem muitos poucos estudos, tá? Então, eles podem ser considerados na amamentação, durante a gestação a gente não usa, mas na amamentação eles podem ser usados, com exceção do topiramato, que também não pode, tá bom? Benzodiazepínicos, indutores do sono, todos eles atravessam, tá, a placenta, estão associados a parto prematuro, complicações pré-natais, além de malformação fetal. Se não for possível evitar o uso dos benzodiazepínicos, o mais seguro que a gente tem em estudo é o alprazolam, tá? E eles devem ser evitados na lactação, tá?
Se necessário, a gente vai utilizar indutores do sono, principalmente o zolpidem ou a zolpicona, isso só se for necessário. Antipsicóticos, dentre os típicos, né? Não há risco claro de teratogenicidade, são eles a clorpromazina, o loperadol e a levomepromazina. Podem ter associação com prematuridade e baixo peso ao nascer. A loperidol e a clorpromazina são compatíveis com a amamentação. Normalmente a gente usa a levomepromazina, tá? A gente tem alguns estudos que mostram certa segurança para usar ela. Então, utilizada em casos de agitação psicomotora, em gestantes a gente pode usar a levomepromazina em dose baixa, que é o que a gente tem mais disponível também na atenção primária. E considerando os atípicos, a risperidona, a olanzapina e a quetiapina, ela tem um risco pequeno na gestação, então são drogas que são mais seguras, mas lembrar sempre que ela pode causar um aumento de peso considerável e elas podem levar ao diabetes gestacional também. A clozapina ela deve ser evitada, porque tem riscos neonatais graves. A olanzapina ela pode ser usada na amamentação também, só que, como toda droga, na verdade, precisa ter um acompanhamento bem próximo dessa gestante. Falando um pouquinho dos psicoestimulantes, metilfenidato, dexafetamina e o modafinil, não há evidências, tá? Então, melhor não usar. Seguimos aqui, pessoal, quase na reta final. A gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis. A sífilis, ela continua sendo uma infecção muito frequente, com o potencial de acometimento grave no feto e do recém-nascido, se ocorrer a transmissão congênita em decorrência da ausência ou da inadequação de tratamento. A sífilis na gestante e a sífilis congênita recrudesceram na última década no Brasil. De 2010 a 2019, a taxa de sífilis congênita passou de 1,4 para 8,2 casos por mil nascidos vivos. E isso é uma consequência do aumento da sífilis gestacional, que passou de 3,5 para 20,8 casos por mil nascidos vivos. Importante diagnóstico e tratamento precoce e um tratamento completo da gestante para evitar a transmissão placentária. E também o controle mensal com o VDRL para acompanhar a titulação, né, se esse tratamento teve resultado, ou avaliar a possibilidade de uma nova infecção. A sífilis, para fechar o diagnóstico, tem os testes treponêmicos e não treponêmicos. De rotina aqui a gente faz um teste rápido, que é o treponêmico, na primeira consulta já, a gente faz sífilis e HIV. Um teste reagente, que essa paciente não saiba que tem histórico de sífilis, a gente já começa o tratamento. Uma paciente que tem histórico deve precisar de um VDRL acompanhado da titulagem anterior também, né? Quando elas vêm da rede que tem um histórico, às vezes elas não guardam também esses exames. Então, tem que avaliar com cuidado essas mulheres. Como a sífilis pode ser readquirida na mesma gestação, após um primeiro tratamento, porque ela não vai ter imunidade definitiva, o uso do preservativo deve ser sempre estimulado. E um aspecto muito importante no tratamento da sífilis na gestante é a abordagem adequada da parceria sexual, que deve sempre ser convocada pelo Serviço de Saúde para orientação, avaliação clínica, a coleta da sorologia e tratamento. Em caso de negativa ou impossibilidade do comparecimento do parceiro, a receita poderá ser enviada por meio da gestante na mesma dose e sempre acompanhada desse pedido, né, de que o parceiro compareça. As doses de penicilina recomendadas são definidas a partir do diagnóstico de infecção recente, até 1 ano de duração ou tardia. Nas fases primária, secundária e na latência recente, a dose recomendada da penicilina são os 2.400 milhões de unidades, dividido em 2 injeções de 1.200.000, em cada um dos glúteos, em uma única tomada. A maioria das gestantes, entretanto, vai se encontrar assintomática e sem histórica prévia de tratamento, né, desconhecendo quando é que foi que ela se infectou. Então, nessa situação, o diagnóstico é de fase latente indeterminada, devendo ser tratada com 7.200.000 de unidades, dividido em 3 aplicações semanais de 2.400.000. Se alguma dose for perdida, ou se houver um intervalo de tempo superior a 8 dias entre uma dose e outra, o regime completo deve ser iniciado.
é importante, é fundamental orientar a gestante sobre o tratamento, sobre fazer o tratamento, sobre manter a documentação que comprova que esse tratamento foi feito, manter ela na carteirinha, né? E também anotar no cartão do pré-natal os 3 Ds, né? A droga, a dose e a data. Deixar bem claro lá para não ter dificuldades e complicações na maternidade. Não sei se a Mirene quer complementar. Então, vamos lá. Nosso último tópico que a gente queria abordar, depois a gente vai para as perguntas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre toxoplasmose, né? Vamos lembrar algumas coisas. A toxoplasmose, ela é causada por um protozoário intracelular obrigatório, que é o Toxoplasmose gondii. A prevalência ela é bem variável, né? Depende de vulnerabilidades sociais, de questões higiênicas. Ela é passada por contato com terra ou areia, ou ingestão de alimentos contaminados, consumo de água contaminada, através da jardinagem, ou contato íntimo com gatos ou indivíduos sujos de terra. As manifestações fetais, por que é importante a gente prevenir e saber tratar adequadamente? Porque a lesão ocular acontece em mais ou menos 70% dos fetos, pode ter alterações neurológicas bem graves, insuficiência cardíaca, que pode causar polidrâmia, alterações sistêmicas também, prematuridade e perda fetal. A prevenção, ela é principalmente considerando hábitos alimentares, então sempre orientar que evite carne crua, limpar bem os alimentos, principalmente alimentos que vêm da roça, né? Então, salada, verduras, frutas, sempre cuidar bastante da questão da limpeza desses alimentos. Hábitos de higiene também, então, aquela pessoa que trabalha com jardinagem, sempre terminou ali, vai lá e limpa a mão. Até questão de, às vezes, a pessoa ela ela mexe muito com carne crua, também tem que fazer a higiene das mãos depois. E, claro, água filtrada também. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico da infecção por Toxoplasma gondii, a maioria dos casos ele é assintomático, né? Então a clínica ela não é tão relevante e pode ter sintomas muito inespecíficos, que simulam um resfriado ou uma gripe leve. É importante também a avaliação pré-concepcional, se conseguir fazer essa avaliação antes da mulher engravidar ou tiver exames prévios, isso é interessante, porque isso ajuda a gente a manejar melhor a doença. E sempre tem que ter esse rastreio sorológico pré-natal. Então, em todas as rotinas de exame laboratorial, solicitar a sorologia para toxoplasmose, né? E avaliar a carteira de gestação anterior também, para a gente ver se essa mulher ela já teve ou não. Isso também ajuda muito. Então, para a gente fixar a sorologia com detecção dos anticorpos específicos de IgM e IgG de toxoplasmose em todos os exames de rotina da gestante em todos os trimestres. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho como é que é a produção de anticorpos IgG e IgM no geral, né? Como é que acontece na doença. Normalmente, depois da infecção, 1 a 2 semanas depois da infecção, o IgM começa a subir, né? Esse IgM ele atinge um platô em mais ou menos 1 mês depois da infecção e ele se mantém, ele tem uma queda um pouquinho mais abrupta nos primeiros meses, depois ele se mantém baixo e pode se manter por bastante tempo. Tá? Então isso vai ser muito importante lá no final depois para a gente saber quando que a gente vai tratar, como que a gente vai tratar. Já o IgG, ele demora um pouco mais para iniciar a produção e ele vai atingir o platô dele mais ou menos 2 a 3 meses depois da infecção, tá? E ele tem uma descida bem mais intensa que o IgM e vai se manter, apesar de ter uma descida mais intensa, ele vai se manter positivo por bastante tempo, tá bom? Então, isso é importante e principalmente esse espaço aqui entre a produção dos dois, que pode ser de 2 a 3 semanas.
Depois a gente vai conversar porque que isso é muito importante no tratamento. Bom, então vamos lá. Como interpretar o exame, né? Se o exame daquela gestante veio IgG não reagente, IgM não reagente, significa que essa gestante é suscetível. Então, a gente vai ter que acompanhar, vai ter que pedir em todas as rotinas de exames dela a sorologia. As orientações higiênicas e dietéticas que a gente já conversou vão se manter e a gente vai repetir. O ideal seria mensal, né? Mas se a gente conseguir repetir por trimestre, já ajuda bastante. Se esse exame ele veio IgG reagente, IgM não reagente, essa infecção ela é pregressa, né? Então a mulher já teve e o IgG se manteve positivo, a gente pode considerar ela como imune, tá? Então a infecção foi há pelo menos 6 meses, né? A gente mantém aquelas orientações higiênicas, dietéticas, claro, mas essa é uma mulher que a gente não vai precisar mais solicitar a sorologia nessa gestação. Agora, vamos lá. IgG negativo e IgM positivo, ou indeterminado, né? A gente, justamente por aquele espaço que pode dar entre a produção dos hormônios, a gente vai ficar na dúvida se é uma infecção aguda inicial ou se é um falso positivo. Então, vamos abordar melhor essa questão aqui, esse caso. Daqui a pouco a gente volta aí. Então, vamos lá. IgG não reagente, IgM reagente. A gente pode estar diante de uma infecção aguda inicial ou de um falso positivo de IgM. Independente do que for, veio esse resultado, a gente já inicia a espiramicina. A espiramicina é um macrolídeo que tem penetração na placenta e vai proteger tanto a mulher quanto o feto. Então, a gente já inicia a espiramicina e a gente vai repetir essa sorologia de 12 a 21 dias, que é aquele espaço que tem entre a produção desses anticorpos. Bom, repetiu. Veio IgG negativo e IgM reagente, então a gente está diante de um falso IgM. Então a gente suspende a espiramicina e a gente vai conduzir essa gestante como se ela fosse suscetível, então como se ela tivesse IgG negativo e IgM negativo. Tá? Então continua conduzindo ela como suscetível, a gente vai solicitar nas 3 rotinas a sorologia. Se o IgG vier positivo e IgM positivo, nessas 2 a 3 semanas, a gestante ela teve uma soroconversão. Então, a gente está diante de uma infecção aguda mesmo. A gente vai notificar e aí a gente vai encaminhar para o serviço de alto risco, onde vai fazer todos os exames que são importantes para ela fazer a partir do diagnóstico. E aí a gente vai avaliar a idade gestacional dela. Se ela tiver uma idade gestacional menor que 16 semanas, a gente mantém a espiramicina até as 16 semanas e depois das 16 semanas a gente vai iniciar o tratamento tríplice, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se ela tiver mais de 16 semanas, a gente imediatamente suspende a espiramicina e aí a gente inicia o tratamento tríplice, certo? Agora a gente vai falar desse caso aqui, como abordar os 2 exames reagentes. Então, vamos lá. Os 2 exames reagentes, o IgG e o IgM, a gente pode estar diante de uma infecção aguda ou de uma infecção recente. De qualquer forma, a gente inicia a espiramicina também, tá? Na dose de 3 gramas por dia. Depois a gente vai ver melhor essa questão das doses. E vai reavaliar o teste de avidez, tá? O teste de avidez ele é importante nessa gestante que tem menos de 16 semanas. Por quê? Para a gente saber se essa toxoplasmose ela foi durante a gestação ou se ela foi antes da gestação. Isso faz uma diferença muito importante. Então, idade gestacional menor que 16 semanas, veio e a gente vai fazer o teste de avidez, geralmente já vem direto do laboratório. A avidez alta, a gente vai definir como uma toxoplasmose prévia à gestação. Então, a gente suspende aquela espiramicina que a gente iniciou e vai conduzir essa gestante como uma gestante imune. Não vai precisar mais pedir os exames, que nem é interessante que peça mesmo.
Se a avidez vier intermediária ou baixa, a gente considera como uma toxomaterna aguda, né? E aí a gente vai manter a espiramicina e notificar, certo? Fazer encaminhamento para alto risco e tudo aquilo que a gente já conversou. Se, agora vamos lá, a idade gestacional dessa gestante for maior que 16 semanas, não tem por que pedir avidez, teste de avidez, porque a gente não consegue definir se essa infecção ela vai ser aguda, se ela é aguda ou se é uma infecção recente. Então, a gente vai suspender a espiramicina, a gente vai considerar como uma tox materna aguda, tá? Porque a gente não consegue fazer essa diferenciação. Vamos suspender a espiramicina e iniciar o tratamento tríplice e fazer a notificação, certo? E, claro, encaminhar para outro risco, que vai fazer todos os exames necessários. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento, então. O tratamento para gestante com infecção que tem menos de 16 semanas vai ser a espiramicina, 2 comprimidos de 500 miligramas, de 8 em 8 horas. Tá? Então, são 3 gramas por dia e vai manter até ela fazer 16 semanas. A partir das 16 semanas, o tratamento é o tratamento tríplice. Então, é a sulfadiazina 3 gramas por dia, a pirimetamina 50 miligramas por dia e o ácido folínico 10 a 20 miligramas 3 vezes por dia. Tá? É importante a gente diferenciar ácido fólico de ácido folínico. O que a gente vai usar no tratamento tríplice é o ácido folínico, tá? O ácido fólico ele não deve ser utilizado porque ele não faz, ele na verdade ele prejudica a ação desses dois antiparasitários, tá bom? E outra coisa que tem sido discutida recentemente é a reativação da toxoplasmose. A gente sabe que durante a gestação a mulher ela passa por uma imunossupressão, então há evidências de que pode haver uma reativação de uma toxoplasmose prévia, principalmente em mulheres que estão vivendo com HIV, tá? Então é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, tem saído estudos sobre isso também, certo? Bom, essas são as referências, principais referências que a gente usou, tem um estudo ou outro que está fora daqui, mas no geral a gente usou essas referências todas de 2022 e muito boas. Considerar, né, que o cuidado é compartilhado, não tem alta da gestante da atenção primária quando ela vai para o alto risco, né? A gestante deve ser acompanhada periodicamente pela equipe da atenção primária, os agentes comunitários, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro e os médicos do território que ela pertence, né? Independente do seu perfil de risco. Primeiro porque algumas ações que ocorrem na atenção primária não são oferecidas na assistência especializada e depois porque no puerpério essa mulher vai continuar sendo acompanhada e o manejo das situações clínicas acontece na atenção primária, né? Identificar as mulheres com maior risco obstétrico reduz a mortalidade materna e perinatal. E assim a estratificação de risco pré-natal permite reduzir as demoras na identificação e no manejo das condições associadas à morte materna. A gente agradece a atenção e a presença de todos vocês e lembrar sempre que o trabalho de cada um salva vidas, né? Eu não sei se alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida. A Mirene, ela não falou nada sobre tóxico também. Se quiser falar alguma coisa, Mirene, fique à vontade. Acho que a única preocupação da toxo, só quando você usa o esquema com as 3 medicações, é a parte de controle de supressão de medula ali, né? Então, às vezes você tem alteração de hemograma que tem necessidade de você suspender as medicações, mesmo que ela seja extremamente importante, né? Então, às vezes a gente suspende e volta para expiro, até com que a gente reverta todo esse quadro da paciente, né? Acho que isso só é a parte mais importante, mas aí a gente acaba fazendo muito isso hospital, tudo, né? E acho que a avaliação a gente não tem a forma ideal, né, aqui, que é um exame invasivo com PCR para avaliação do bebê, né? Então, é por isso que a gente acaba fazendo esse tratamento com os 3 medicamentos e volta para expiro depois, né? Então, acho que é só acompanhamento com ultrassom seriado também é importante, né? Porque é o que vai dizer para a gente se a gente está tendo acometimento desse feto ou não.
porque não quer dizer que só porque a gente está fazendo o tratamento ele não pode ter nenhuma alteração, né? A gente vê que mesmo depois do nascimento, chega até ter uma porcentagem bem elevada de bebês que não têm sintomas nenhum, né? E na investigação eles têm alterações, calcificações cerebrais e outras alterações, e durante o pré-natal não apresentou nada, e no nascimento ele também é assintomático, né? Vou trazer uma pergunta aqui. Voltando para a questão do hipotireoidismo gestacional, o TSH-alvo seria até 2,5 independente do trimestre? Não. 2,5 no primeiro trimestre, em segundo e terceiro trimestre a gente considera 3. 3. O hipotireoidismo pode permanecer após a gestação? Aí depende do qual hipotireoidismo a gente está falando, né? Se a gente estiver falando só de um hipotireoidismo gestacional, a gente normalmente suspende a medicação e reavalia no puerpério daí, né? Nas consultas subsequentes ali de acompanhamento dessa mãezinha, a gente vai redosar esse TSH para ver se ela tem uma necessidade de tratamento ou não. Porque algumas vezes a gente fez o diagnóstico na gestação, mas esse hipotireoidismo era prévio, né? E a gente não tem conhecimento. Então, essa avaliação vai ser feita posteriormente, para saber se ela tem indicação de continuidade desse tratamento ou não. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Tinha uma dúvida sobre medicação segura para tratar parasitoses. Eu não sei se a doutora Emirene quer contribuir também. Das parasitoses, a gente costuma tratar, eu não sei o que vocês têm em rede básica aí, né? Mas a maior parte dos parasitológicos ali, albendazol, mebendazol, eles são classe C, né? Principalmente em primeiro trimestre, a gente não sugere o tratamento. O que a gente usa, que é classe B, é o Anita, agora eu não lembro o nome do composto, que eu não sei se tem na rede pública, eu acredito que não, né? Não sei o que vocês têm para tratamento. Não, na rede pública não tem. A gente tem o albendazol, metronidazol, mas ainda não. Daí fica um pouco mais restrito para a gente fazer tratamento, né? A questão é só você... O classe C, a gente sempre pesa, né? Risco-benefício, na verdade. O albendazol a gente tenta evitar sempre, mas a gente tem que ver o que está em jogo nessa gestante, né? Para a gente saber o que vale a pena a medicação ou não. A classe C é sempre dessa forma que a gente avalia, né? Se o meu risco, ele acaba sendo maior, a gente não usa, mas se o meu benefício vai superar isso, a gente acaba tendo que fazer uso da medicação, né? Isso serve para a maior parte delas, até num tratamento de uma infecção urinária. Eu tenho resistência a tudo, mas eu tenho uma medicação que tem ototoxicidade, fazer o quê? A gente tem que usar, porque senão você tem outras complicações. Então, é sempre o que a gente tem que pesar isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Compartilhando um link ali no chat, se vocês querem receber os slides e a gravação da capacitação, por favor, preencham o formulário que eu estou compartilhando, tá? Nós vamos enviar para os e-mails inseridos nesse formulário que eu compartilhei agora no chat. A gente já tem mais alguns minutinhos, mais alguém gostaria de aproveitar para tirar alguma dúvida? Acredito que seja isso, então. Então, só lembrando, não deixem ali de registrar o formulário. Acho que nós agradecemos, então, muito a presença de todos, aos nossos palestrantes aí, doutora Emirene, doutor Vinícius, doutora Dânia, muito obrigada por colaborarem. É um pouco pesado, né? Bastante informação, a gente não tem muito tempo, algumas pessoas até nos passaram isso, a gente tenta condensar, que serão várias temáticas ainda trabalhadas, né? No próximo mês a gente vai trabalhar a atualização da linha guia Mãe Paranaense, e aí os próximos meses também já temos os temas previstos aí. Então, uma vez por mês nós estamos fazendo essa série de capacitações na linha de cuidado materno, infantil, saúde da mulher e da criança, né? Como um todo. O certificado é enviado para o e-mail daqueles que preencheram a lista de presença
compartilhada lá no começo da capacitação, tá? Para quem perguntou aqui agora. Então, obrigada a todos. Segue mais uma vez o link do formulário para avaliação da sua oficina e recebimento dos slides. Nos vemos, então, na última semana de outubro com o nosso próximo tema, que é a atualização da linha guia. Um ótimo fim de dia aí para vocês. Vou encerrar a nossa sala.